Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora, mais uma vez, entrar na presença do nosso Deus, né? O nosso irmão Luiz também está aí conosco, participando, né? E todos os irmãos aí que vão participar depois. A paz do Senhor Jesus, que Deus esteja dirigindo esse culto. Vamos então falar com Deus. Senhor, mais uma vez agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Pai. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas agora. Senhor, nos fortalece, nos capacita para entrarmos diante do trono da Tua graça. Seja o Senhor pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo nos dirigindo. Em primeiro lugar, agradecendo sempre por todas as Tuas obras em nossas vidas, pela Tua salvação, Pai. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus, pela semana abençoada que o Senhor nos concedeste, por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados em nome do Senhor Jesus. Nos purifica, Deus, de todas as injustiças. Eu quero também, meu Deus, nesta oportunidade, agradecer ao Senhor por mais um ano de vida do nosso irmão Luiz, que o Senhor esteja cuidando dele, das suas necessidades, da sua irmã, de tudo que estiver relacionado a ele, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoando os seus planos, os seus projetos, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Pai, cada vida que está participando, visita este lar neste momento, suprindo esta pessoa em suas necessidades espirituais, físicas, emocionais, materiais, em todas as áreas, Pai. Derrama as tuas ricas e poderosas bênçãos em nome do Senhor Jesus, segundo os teus planos e projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim eu entrego este culto nas tuas mãos, eu entrego as nossas vidas nas tuas mãos, seja tudo dirigido pelo poder do teu Espírito Santo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus. O que o irmão traz da parte de Deus aí para a igreja nessa manhã de domingo? Bom dia, pastor Aguilar, eu saúdo a todos que estão agora aqui, né, no culto, nos assistindo, com a paz do Senhor, e aos que vão nos assistir pelo YouTube também, saúdo com a paz do Senhor. Que Deus nos abençoe com saúde, com bênçãos celestiais, com muita saúde, não é isso? Muito obrigado aí pelos cumprimentos, pastor. Pastor, eu vou trazer hoje, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, o Salmo número 40, que eu acho muito interessante, lendo o Salmo. O Salmo ele é um pouquinho extenso, mas dá para ler, e eu vou fazer uma breve reflexão sobre o Salmo como um todo, não é, pastor? Então, é o livro de Salmos, o Salmo número 40. Não é? Aqui. Bom, então vou passar a leitura, pastor. Salmo 40, Salmo de Davi. Oração por livramento. Esperei confiante pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança
e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São muitas, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem do meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Bom, eu gostaria de trazer o seguinte. Inicialmente, fazer só trazer a lembrança de todos que provavelmente, muito provavelmente, o rei Davi escreveu esse salmo quando ele ainda não era rei. E ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, que não queria perder o reinado, não perder que a família dele, os filhos dele não mais fossem reis em Israel. Então o rei Saul não deu mole. Ele perseguia mesmo e Davi não tinha sossego. Então era uma dificuldade. Porém, se nós formos olhar direitinho, ele vivia nessa angústia, mas o que ele fala aqui, o que está escrito aqui? Olha a maneira inteligente como Davi se achegou a Deus. Davi estava em profunda angústia. Mas antes de qualquer coisa, ele começou a se lembrar das coisas boas. Quando ele se dirigiu a Deus, primeiro ele colocou diante de Deus, dizendo assim, eu tenho consciência do bem que tu fizestes a mim. Então, tendo aquela angústia toda, sendo perseguido no deserto, correndo risco, dizem, que agora é o certo é falar risco de morte, correndo risco de morte, numa região extremamente agreste, não é? Sozinho, tendo que resolver qualquer decisão dele estava relacionada à vida ou morte. Não é? Ou, se ele tomasse um caminho errado, dançava ali mesmo. Né? Então, a primeira coisa que ele diz, ele fala que Deus ouviu a ele, se nós formos olhar logo no primeiro verso, ele se inclinou para mim
e me ouviu quando clamei por socorro. Então ele chega para Deus dizendo, olha, sempre que eu clamei a ti, o Senhor me escutou. Depois disso, ele começa a elogiar a Deus, quando ele fala, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então ele começa a valorizar a Deus, ele começa a falar dos feitos de Deus, do que Deus traz com cada um. Muito bem, eu não vou me prolongar. Depois ele coloca, ele ainda diz para Deus que ele entende qual é a vontade de Deus, que ele não quer que, como está na palavra, é melhor obedecer do que sacrificar, não é isso? Então eu sei que o Senhor não quer sacrifícios, não quer, o Senhor quer que nós tenhamos um coração segundo o teu, que nós nos coloquemos diante de ti, que nós consigamos viver segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Não é isso? E ele também confessa, apesar de toda a dor, de toda a angústia, ele fala assim, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Então, está mesmo, porque se não estivesse, se ele não tivesse com um coração segundo o coração de Deus, ele não falaria isso. Ele não teria para exaltar a Deus, para magnificar o nome de Deus, antes mesmo de pedir socorro. Mas ele foi muito hábil. Ele falou, olha, eu sei que o Senhor já me ouviu outras vezes, eu sei que o Senhor não quer sacrifícios, eu sei que o Senhor quer a obediência de nós, que infeliz o homem que depende de ti, que te busca. Então, e depois que ele coloca tudo isso, aí ele vem e fala assim, praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Então, depois disso tudo, ele coloca a humanidade dele, ele coloca a aflição dele. Ele diz, por favor, corre, porque eu já estou no limite, me ajuda. Entendeu? E depois ele vai e continua falando que sejam envergonhados, os que o estão perseguindo. Por quê? Porque Deus deixou claro para todos que Davi seria o próximo rei. Não adianta, o que Deus determina vai acontecer. Não tem conversa. Podem tentar pegar aquele justo, matar, fazer acontecer. O que vai se cumprir é a vontade de Deus. Os planos dos ímpios não se cumprirão. Deus não permitirá. Os planos de Deus para as nossas vidas se cumprirão. Então, isso daqui fica uma lição. Quando estivermos em angústia, procuremos sempre nos lembrar das coisas boas que Deus fez para nós até aqui. Se chegamos até aqui, com certeza foi Deus que nos livrou e que nos trouxe até aqui. E também termos a consciência de que muitas vezes, como Jesus falou, não é? A maioria do sofrimento de vocês são vocês que causam a vocês mesmos, isso em outras palavras. Não é? Venhamos sempre a refletir em decisões erradas que nós tomamos, em decisões que tomamos de forma apressada, que hoje pagamos um preço caríssimo por essas decisões, não é isso? E que não puxa, mas Deus não me livra. Não, mas Deus não pode te livrar. As consequências dos teus atos vão acontecer, não adianta, não é? Mas mesmo assim, então fica essa lição de que estamos angustiados, busquemos a Deus, mas sabendo que muitas das nossas angústias somos nós mesmos que trazemos, e que apesar de muitas besteiras que fazemos, até hoje chegamos até aqui, Deus está conosco. E outra coisa muito importante que nós temos que ter em mente, nós temos que pedir livramentos aqui nessa vida mesmo, é natural. Nós confiamos em Deus. O que Deus vai fazer, não sabemos. Mas nós não podemos deixar de esquecer que o nosso entendimento ultrapassa essa vida nessa terra. Que nós temos um objetivo maior, que
é chegarmos ao final como verdadeiros cristãos, para podermos receber a coroa da salvação. Então, esse salmo, ele é muito, se a gente for parar para pensar, olhar direitinho, ele é muito interessante, porque ele abre um campo enorme de como nós devemos nos cumprimentar, nos comportar nessa vida. Não é isso? A confiança em Deus, saber que quando erramos vai haver uma consequência e ela vai existir, e Deus não vai interromper essa consequência, porque não adianta, ele estaria sendo injusto, ela tem que acontecer para você amadurecer e se aprimorar. E por fim, e você não deixa de pedir o que você está precisando, ou pelo menos pensa que está precisando. Sempre coloque isso, porque enganoso é o coração do homem. Quantas coisas eu já pedi a Deus, não recebi, e hoje eu vejo, meu Deus, que ignorância que eu estava pedindo. E Deus não me deu. E hoje eu estou grato a Deus por não ter me dado. Não é? E por fim, eu acho muito legal, Davi, um guerreiro, um homem valente, vitorioso, entendeu? Ali ele ainda não era rei, mas ele sabia que ele ia ser rei, ele se humilhava, ele fez assim, no versículo 17, o último versículo: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. O Salmo, o versículo 17, na minha opinião, resume o Salmo todo. Que ele diz, olha, como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então ele fala que, olha, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Acabou. Se nós formos olhar assim, o meu amparo e o meu libertador, o que Jesus é? Jesus é o nosso amparo e o nosso libertador, porque nós fomos libertos da morte eterna e temos a vida eterna em Jesus. Não é isso? E de novo ele pede, ele fala, não te detenhas, ó Deus meu. Então era isso que eu queria colocar, de como nós temos de chegar diante de Deus, falarmos das nossas angústias, falarmos das nossas necessidades, fazermos as nossas petições, entendeu? E com certeza Deus irá responder, Deus irá nos fazer entender tudinho, direitinho, sempre tendo em mente que nessa terra somos como peregrinos em terras estranhas. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Então, irmão, já que se esse irmão tem tempo, então acho que fazer uma oração, né? Mas eu gostaria de ouvir os seus comentários, então pastor. Tá. Eu ia deixar, mas então a gente faz agora. Não precisa correr não, pastor. Os seus comentários são interessantes. Não, eu gostaria de ouvir depois. Eu peço licença para eu poder me ausentar excepcionalmente hoje do culto. Tá bom, pastor? Tá bom. Então vamos lá. Sempre bom, né? Uma palavra, Salmo 40, ele trazendo aí uma palavra também de esperança, né? E logo no começo o irmão começou falando sobre a consciência de Davi, né? De Deus, né? Das coisas boas, a lembrança que ele tinha das coisas boas. E isso é bom, a gente manter isso na nossa lembrança. Das coisas que estão ali relatadas na Bíblia, né? E das muitas vezes que Deus nos socorreu nesta vida. Várias circunstâncias, nos momentos difíceis, né? Dos momentos que a gente achava que não ia ter uma saída e que Deus ele socorreu. Então é bom, porque isso vai alimentando a nossa fé, isso vai dando ali recursos para que na hora da dificuldade, na hora da luta, a gente possa superar aquela luta, dificuldade com a ajuda de Deus. Então é interessante essa parte aí, tá? E nessa parte falou também sobre a questão das situações difíceis do Davi, que tinha que tomar decisões, né, que dependiam ali a vida ou a morte, né? E se ele cometesse um erro naquela sua decisão, ele poderia perder a sua vida e colocar também, perder a vida, né,
dos seus colaboradores, né, daqueles que estavam seguindo ele. Então é uma responsabilidade não só com ele próprio, mas de todos aqueles homens que estavam ali seguindo ele, né? Então, e interessante, né, que eu vou falar isso, porque Davi realmente ele colocava sempre, cada passo que ele ia dar, ele colocava diante de Deus. Eu vou para essa guerra ou eu não vou? Eu vou até lá. Então, e ele não só colocava, né? Ele esperava, e é importante isso, né? Que às vezes a pessoa, vou falar com Deus e depois Deus falou comigo, Deus não falou nada, ela vai e quebra a cara, né? Não, ele esperava a resposta de Deus e aí ele ia, tomava aquela posição e tomava aquela decisão. Isso é importante também, né? Uma outra coisa interessante, que é assim, para alimentar a nossa fé mesmo, é a questão de que eu falei com Deus e ele se inclinou e ouviu, né? Imagina Deus se inclinar, né? E ouvir, né? A percepção de Deus se inclinando para ouvir nós, pobres mortais aqui nessa terra, né? E a gente tem esse Deus. E isso é maravilhoso. Deus, ele se inclina mesmo, ele ouve, ele se preocupa conosco. Ele tem essa preocupação. Entendeu? Claro que ele tem uma preocupação muito mais elevada do que nós possamos imaginar. Nós estamos limitados pelas circunstâncias, pelos recursos dessa terra. Deus é ilimitado, né? Então, ele está vendo coisas que nós simplesmente não estamos enxergando, né? Ele está vendo coisas muito além. Então, isso é interessante também a gente ter isso na nossa mente, né? Davi ali, o irmão citou que ele faz uma analogia da felicidade relacionada com aquela pessoa que segue ao Senhor, aquela pessoa que confia no Senhor. Essa pessoa é feliz. Por quê? Porque ela sabe que de alguma forma o socorro virá, o escape virá. Então ela não vive, embora ela tenha um momento da ansiedade normal, isso faz parte da nossa humanidade, ela tem um momento da angústia, né? Faz parte da nossa humanidade, mas ela não vive angustiada, né? Ela não vive ansiosa o tempo todo. Isso passa, de repente vem aquela paz, vem aquele refrigério, mesmo no meio da luta, da confusão toda, e ela se sente bem, né? Então eu estou sentindo que Deus, né? Ele está cuidando de todas as coisas. É aquele momento que ainda não veio a resposta, né? Mas você já sente que Deus já respondeu. Você ainda não está vendo. É isso que é fé, né? Você não está vendo, mas você sabe que Deus já fez aquilo ali. Essa é a fé também, né? Uma coisa muito boa também ali nessa passagem que o irmão citou é a questão do Deus não quer o sacrifício, né? O irmão até citou a passagem de 1 Samuel 15, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. E realmente Deus não quer esse tipo de sacrifício mecânico, né? Esse sacrifício que você acha que vai fazer uma barganha com Deus, né? Vai oferecer alguma coisa. Oh Deus, eu vou ficar uma semana de jejum aqui e quando eu abrir a porta da minha casa eu quero ver tudo transformado, né? Não vai acontecer não, né? É difícil, né? Deus não trabalha dessa forma. Então o sacrifício que ele quer, que o irmão colocou bem aí, é a questão do coração, é nós entregarmos as nossas vidas nas mãos dele, é confiarmos a ele, é nós moldarmos a nossa vida de acordo com a vontade e com a palavra dele. É esse sacrifício que agrada ele, porque se nós fizermos isso, nós estaremos tratando as pessoas com dignidade, né? com amor, com respeito. Então é isso que Deus quer, esse sacrifício, que a gente anule essa parte humana corrompida e passe a viver de acordo com a vontade dele, né? E essa anulação é constante, né? Porque essa natureza humana, essa natureza deturpada que nós herdamos lá do Éden, ela continua gritando para aparecer. Então essa anulação nós temos que fazer acontecer constantemente. Então esse é o sacrifício, esse é o nosso sacrifício. Isso foi bem colocado aí pelo irmão também. Outra coisa que citou da humanidade dele, né? Dá-te pressa, né? Dá-te pressa, né? Pressa, tá vendo? Você não está vendo não, né? Que eu estou aqui nessa situação, né? Então tem hora que bate o desespero, né? Bate aquele desespero realmente, você está numa situação difícil, e Deus entende isso também, né? Deus entende, claro que Ele está sabendo, Ele sabe como vai fazer, mas é até uma maneira de nós mostrarmos uma confiança em Deus. A gente só está esperando em mim, né? Não tem, Ele está vendo que não tem
o outro o socorro, né? E é uma coisa também que Deus se agrada, né? Dessa confiança, de colocar diante dele, de muitas vezes até estar no desespero na oração, falando com ele. É bom abrir o coração e mostrar o que está sentindo, até para que Deus ele possa tratar. Às vezes a gente está precisando, né? De repente o objeto daquilo que nós estamos falando com Deus não é o tão necessário. De repente naquele momento está sendo necessário um tratamento. E Deus vai tratar, vai fazer aquele tratamento que a gente está precisando naquele momento, para mudar uma percepção exagerada ou errada que nós possamos estar tendo daquele objeto, naquele momento, né? Então é bom também tratar isso com Deus, para que nós possamos estar saudáveis, né? Espiritualmente, mentalmente, né? Além, é claro, de fisicamente. Outra coisa foi que o irmão mencionou, que depois de toda essa palavra, né, maravilhosa aí, que ele vai fazer a sua oração, né? Que ele vai nessa oração fazer declarações sobre qualidade de Deus, né? Como Deus age, o que Deus ele não vai permitir que as coisas que ele planejou sejam ali frustradas, né? Ele vai conduzir tudo segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então é interessante também que os planos de Deus eles não serão frustrados, né? É uma coisa bastante importante. Irmão, citou outra coisa também, que a pessoa às vezes vai orar a Deus e ela está toda errada, né? Ela está com uma situação toda, né, inversa daquilo que Deus quer. E ela quer que Deus ali ajude ela naquela situação, né? Eu acho que o mínimo seria pedir para Deus tirar ela daquela situação, mudar o coração dela e dar forças para vencer aquilo que ela não está conseguindo vencer. E, claro que se a pessoa ela não mudar, foi colocado aí pelo irmão, ela vai sofrer, é claro, as consequências dos seus atos. Então, né, a ação é a lei da física, né? Ação e reação vai ter consequências, né? A lei universal também espiritual, né? Aquilo que você plantar, você vai colher. Então é necessário que a pessoa ela tenha também essa percepção de que ela tem que agradar a Deus e que se tem alguma coisa errada, essa coisa precisa ser consertada e não pedir a Deus para, né, ajudar ela a fazer aquilo que está errado. Vamos dizer, Deus ele não faz acepção de pessoas e ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Então ele vai ser fiel à sua palavra. Então a pessoa que tem que mudar. Isso tem que ter um desejo de mudança e um desejo de se adequar a Deus, né? Outra coisa citada importantíssima é o objetivo maior, né? Que nós temos que ter essa visão de reino, né? Que às vezes falta, né? A pessoa fica tão apegada às coisas desta terra, aos problemas, às situações dessa terra, que ela perde uma visão de reino. Ela simplesmente não tem uma visão de reino, que nós temos um objetivo maior, porque isso também nos fortalece. Você imagina, eu estou aqui, estou passando por essa luta, mas eu tenho um prêmio, eu tenho um objetivo maior, é a minha salvação, é viver na presença de Deus. Então nós não podemos perder esse foco nessa caminhada aqui nessa terra. Nós não podemos perder esse foco. Nós temos um objetivo maior. Qual é o objetivo maior? É viver na glória com Deus. É ser salvos, é ter um corpo glorioso, incorruptível, que não vai ficar doente, que não vai morrer, que não vai envelhecer. Então isso é importante a gente ter essa visão, esse objetivo, não perder o foco, a salvação, né? O plano de Deus para as nossas vidas, que nós estamos aqui de passagem, nós não vamos acabar naquele cemitério lá, 7 palmos abaixo da terra, né? Apodrecendo, comido por bicho. Não é esse o nosso fim. Nós temos que ter essa consciência, porque isso vai fazer com que a gente ganhe forças também para lutar e perseverar na caminhada até esse objetivo se cumprir. Então é importante também ter esse objetivo maior, né? O irmão falou também, né, ainda voltando àquela questão das consequências, né? E eu até na hora procurei a passagem aqui rapidinho, que está lá em Lamentações 3:39, que diz assim: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados, né? É isso aí. Quando a gente está aí reclamando, muitas vezes é o que? É consequência de alguma coisa que a gente fez errado. Que é o pecado, é o erro do alvo. A pessoa faz uma coisa errada, ela toma uma decisão errada, ela mete os pés pelas mãos, depois está lá Deus, né, e tal, né?
Então, dá uma advertência de que o homem ele sofre, claro, pecado, né, original, né, mas também os pecados eventuais que vão sendo cometidos ao longo da vida. Então, normalmente, quando o homem se chega para Deus, claro que tem situações que é luta, é prova, claro, mas normalmente ele está se queixando de alguma decisão, de alguma posição que ele tomou errado na sua vida. Então também tem que ter paciência, né? E o resumo, né? No final, o último versículo, o irmão diz que é o resumo, né, de todo o Salmo, né? Então, mostrando ali a dependência, né? Fui rico, fui pobre, né? Mas eu sou pobre e necessitado, mas sou dependente de Deus. Eu creio que Ele vai me ajudar, eu creio que Ele vai trazer uma resposta. Então é importante a gente, nos dias tão difíceis, né? Eu digo difícil assim, de a gente ver as coisas sendo mudadas, né? De uma forma tão absurda e contra as coisas de Deus. São dias difíceis, a gente sabe que vai enfrentar lá na frente dias mais difíceis, talvez não a nós especificamente, mas nós sabemos que as próximas gerações não vão escapar disso, e a gente entender isso, né? Que Deus está cuidando de tudo. E aí volta, né? A gente fechar aqui a questão de que essa é a nossa maior segurança, né? Os planos de Deus, eles não serão frustrados, entendeu? Então a pessoa pode colocar o Jack Estripador lá para ser o presidente da república, né? Botar lá o Sexta-feira 13 para ser o governador, entendeu? Botar os irmãos Metralha para governar aí o município, não adianta. Os planos de Deus, eles não vão ser frustrados. Aquilo que Deus planejou para nós, isso não vai ser frustrado. E a gente tem que entender que não está nessa terra. E essa terra, ela tende realmente a uma destruição, ela tende às coisas que nós estamos vendo. A gente sabe que não é agora exatamente, né? Vai ter toda uma progressão até lá, mas que essas coisas vão acontecer. Cabe nós, claro, como igreja do Senhor Jesus, resistirmos sempre, né? Resistirmos em oração, fazendo as coisas certas, tomando as decisões certas, sendo cidadãos conscientes das nossas responsabilidades, não fazer que não avestruz, enfiar a cabeça debaixo da terra e dizer que não é conosco. Não, nós temos responsabilidade, porque a própria omissão é um pecado, então nós temos responsabilidade, temos que tomar as nossas responsabilidades, mas jamais, né, falando isso mesmo para todos nós que temos paz no nosso coração, né? No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. É uma passagem que traz paz ao nosso coração, seja qual for a situação que nós formos enfrentar. Deus está cuidando de nós. Amém, irmão? Muito boa a palavra aí, muito edificante aí para cada um de nós. Em nome de Jesus. Então, amém, pastor. Eu agradeço aí e eu vou me despedindo. amém. Tá? E no próximo culto, né, quando for, né, nós estaremos juntos de novo na íntegra. Tá bom. Tá bom, pastor? Deus abençoe aí, irmão. Amém, pastor. Muito obrigado. E Deus abençoe a todos. Tchau. Tá, deixa eu só deixar um aviso. Já te avisei, mas também para a Cristina, que domingo que vem, por causa das eleições, nós não faremos de novo, né? Então, fica daqui o outro domingo, né? Dia 29, então não teremos, né? Então, primeiro domingo de dezembro, tá bom? Nosso próximo culto. Amém, pastor. Tá bom? Então, fiquem todos na paz aí. Deus abençoe a paz. Tchau. Deus abençoe lá, tá bom? Amém, o senhor também. Quer que faça a oração aí, irmão, para ti? Tchau. Posso fazer uma oração com vocês aí? Olha, filho. Então, eu vou fazer uma oração então para o irmão Luiz, para ele lá no trabalho dele ali, né? E o aniversário dele também é hoje, então vamos fazer uma oração para ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos ao Senhor que abençoe o nosso irmão Luiz, agradecendo por mais um ano de vida que o Senhor concede a ele, e também abençoe a ele, Pai Santo, que ele nessa empreita que ele fará agora, que o Senhor esteja na frente de tudo, dirigindo todas as coisas. Abençoa também a Cristina,
que a bênção do Senhor esteja dando a eles saúde, paz, renovação a cada dia, fortalecimento espiritual, para que possam vencer todas as etapas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, o que nós te pedimos aqui e te agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.